Bora então. O bizarro iceberg da Copa do Mundo parte 1. Iceberg da Copa do Mundo. Se você por algum motivo mora em uma caverna e não conhece esse estilo de vídeo, Eu já vi uns vídeos desse canal já. o iceberg tem um tema central, nesse caso a Copa do Mundo. Ele foi dividido em 6 camadas e cada uma delas repleta de tópicos que podem ser curiosidades, acontecimentos, mistérios ou qualquer assunto relacionado ao tema. Quanto mais profunda a camada, mais desconhecidos ou sombrios são os tópicos. Portanto, no início teremos aquilo de mais senso comum e banal, e ao final, as informações mais obscuras e trágicas. O meu objetivo foi fazer o iceberg mais completo e definitivo sobre o tema. Por Com certeza vai ter o do bagulho do Pablo Escobar. Pode ter certeza que vai ter isso, são mais de 200 tópicos que serão destrinchados. E, portanto, decidi dividir ele em 3 partes. A primeira delas, que você está assistindo agora, contém as camadas 1 e 2. As camadas posteriores serão abordadas nas partes 2 e 3. Se você curte esse tipo de vídeo... Quer dizer, eu acho que foi na Copa do Mundo, né? Se foi na Copa do Mundo vai ter. Inscreva aqui no canal para não perder o lançamento das próximas partes. E enquanto elas não saem, por que não conferir os outros icebergs que já fizemos, como o do Campeonato Brasileiro e o da Copa Libertadores. Recados dados, chega de enrolação e vamos começar nossa jornada pelo iceberg da Copa do Mundo. A origem da Copa do Mundo remonta ao final do século XIX. O futebol vinha ganhando popularidade ao redor do mundo, muito em função do enorme poder de influência do Império Britânico. Em 1872, foi realizada a primeira partida entre seleções, que terminou em um empate em 0 a 0 entre Escócia e Inglaterra. Em 1904 surgia a FIFA, com o objetivo de padronizar as regras do esporte. Vai ter que falar do jogo da Argentina, drogou o Brasil? Vai falar, com certeza. Com crescente sucesso, o futebol foi incluído oficialmente nos Jogos Olímpicos de 1908. Porém, eles ainda não Mas será que foi na Copa também? Eu não tô ligado, eu não lembro muito. eram organizados pela FIFA e só permitiam a participação Isso foi na de Copa atletas América, a gente não vai falar. amadores. Essas primeiras edições foram vencidas pelos ingleses. Foi só após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, que a organização do torneio passou para a FIFA. E em 1924, pela primeira vez, o evento foi aberto a profissionais. O Uruguai conquistou a medalha de ouro tanto em 24 quanto em 28. Porém, após essa última edição, Brasil e Argentina já se enfrentaram. Pô, pior que eu não sei, viado. Brasil e Argentina já se enfrentaram em Copa do Mundo? Assim, fase mata-mata? as tensões entre a FIFA real, e não o sei. Comitê Olímpico sobre a participação de atletas profissionais se intensificaram. O conflito culminou na decisão de retirar o futebol do programa dos Jogos Olímpicos vezes de ganhamos, perdemos uma. 1932, em Los Angeles. Por isso, a FIFA juntou o útil ao agradável e, na figura de seu presidente Jules Rimet, decidiu criar o seu próprio campeonato mundial. Assim, em 1930, para não coincidir com o calendário olímpico, foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol no Uruguai, que celebrava o centenário de sua independência e era a maior potência do esporte na época. O fato dos outros 4 candidatos à sede terem desistido também deu uma ajudinha. São apenas 8 os países que podem se orgulhar de Caralho, Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha. Caralho, só 8, velho. terem vencido a Copa do Mundo. O maior campeão de forma isolada é o Brasil, com 5 conquistas, a última delas em 2002. Na sua cola vem a Itália e a Alemanha, com 4 troféus cada. Abaixo aparece a Argentina, que venceu 3 vezes, sendo também a atual campeã no momento da gravação desse vídeo. Em sequência, vem a primeira seleção campeã mundial da história, o Uruguai, que tem 2 Copas, assim como a França. Os 2 campeões restantes são a Inglaterra e a Espanha, com 1 troféu cada. As eliminatórias para a Copa do Mundo são o torneio que define quem serão os países que terão o privilégio de participar do Mundial. Elas foram implementadas em 1934 e hoje têm a função de filtrar de 206 para 48 os países que jogarão a Copa. O formato de disputa é determinado por cada uma das 6 confederações continentais.
onde seus representantes duelam entre si pelas vagas determinadas a cada uma pela FIFA. Os únicos países que podem disputar a Copa sem passar pelas eliminatórias são os países sede. Até 2002, o atual campeão também pulava essa etapa, mas isso foi abolido. Em toda a história das eliminatórias, apenas 3 países se classificaram em todas que disputaram: Brasil, Alemanha e, adivinhem só, a extinta Sérvia e Montenegro. Mas essa terceira só disputou uma vez, em 2006. Outro dado curioso é que a única seleção que participou de absolutamente todas as eliminatórias foi Luxemburgo, e com nenhum sucesso. Afinal, a seleção nunca disputou uma Copa do Mundo. Caralho! Alguns episódios Coitado, mano. Nem agora, Luxemburgo também não tá nessa. Puta que pariu. ocorridos nas eliminatórias estarão presentes mais à frente no iceberg, pois, ao meu entendimento, também estão diretamente relacionados com o tema em questão. Pô, aí é foda, né, mano? O único país que participou de todas as edições da Copa do Brasil? Mundo foi o Brasil. Como dito anteriormente, Caralho. a seleção alemã se classificou Moleque, pior que eu ia falar, não foi o Brasil. Eu achei que o Brasil tinha ficado de fora de uma Copa. Assim, não por ser eliminado, mas teve um período que tava rolando guerra, um monte de Copa não tava. Então eu não sabia, pô, não sabia, mano. em todas as edições que Ou eu me perdi no vídeo que eu tava assistindo, que o cara tava falando que quando tava no período de guerra, um monte de seleção não teve. Eu achei que o Brasil não tava também, tá ligado? disputou as eliminatórias. Porém, em 1930, Eu sei que a gente nunca ficou de fora, mas teve país que se recusou a jogar, tá ligado? Não porque não quis. Não porque não passou, porque não quis. não jogou a Copa, pois declinou o convite da FIFA por puro desinteresse na competição, e em 1950 foi proibida de participar em decorrência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Ah, lá, viu? Proibida de participar em decorrência dos acontecimentos. Peraí, calma aí. E em 1950 foi proibida de participar em decorrência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o que coloca ela no segundo lugar do ranking de participações. Completam o top 5 Argentina, Itália e Mas aí foi a Alemanha, né? México. Era óbvio que ia ficar de fora. Apesar das Quem tá de fora agora? Rússia, Ucrânia, né? 18 participações, nunca venceu. Até o fim da edição de 2026, 84 países diferentes já terão participado do Rússia só? torneio, que em todas as edições teve ao menos uma equipe estreante. Para 2026, teremos as estreias de Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Olha o Curaçao, mano. Isso quer dizer que 128 das 211 seleções filiadas à FIFA nunca tiveram a oportunidade de disputar uma partida de Mundial. Dentre elas, destaca-se a Síria, Índia, Venezuela, Guatemala, Finlândia, dentre outras. Cara, a Índia nunca participou de uma Copa. Moleque, imagina a Índia numa Copa. Cada edição da Copa do Mundo tem suas partidas disputadas em um mesmo país, escolhido com anos de antecedência pelo Comitê Executivo da FIFA, dentre aqueles que se candidatam. Esse país automaticamente garante vaga no torneio. Cara, tem futebol na Índia? Agora que eu fico me perguntando aqui, tem algum campeonato indiano? E ao longo das 22 edições, já tivemos 18 nações Ia diferentes invadir a Copa? Porra, pra caralho, moleque, ia dar muito indiano, filho. hospedando o torneio, além de já termos as sedes para as próximas 3 Copas oficializadas. Naturalmente, alguns países se repetem nessa lista. São eles Itália, França, Brasil. Ok, peraí, não peguei. Ao longo das 22 edições, já tivemos 18 nações diferentes hospedando o torneio, além de já termos as sedes para as próximas 3 Copas oficializadas. Naturalmente, alguns países se repetem nessa lista. São eles Itália, França, Brasil, Alemanha, Espanha, Estados Unidos Cara, 2030 vai ser em Marrocos, Portugal e Espanha? e México, que em 2026 será o primeiro a ter sediado o torneio 3 vezes. A escolha das sedes foi se expandindo pelo mundo conforme os interesses da FIFA. Antes completamente concentrada na Europa e na América do Sul, a Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e Japão, foi a primeira realizada no continente asiático, e também a primeira a ser dividida em 2 países. Já em 2010, a África do Sul se tornou o primeiro país africano a receber uma Copa do Mundo. Caralho, moleque, vuvuzela, né? Moleque, aquele barulho era... Todo respeito, mas era chato, hein? Puta que pariu. Em 2026, teremos a primeira edição sediada por 3 países, com jogos nos Estados Unidos,
México e Canadá. Em 6 oportunidades, o país que sediou o torneio terminou com o título. Foram eles Uruguai em 1930, Itália em 34, Inglaterra em 66, Alemanha 74, Argentina 78 e a França 20 anos depois. Algumas escolhas das sedes e os critérios usados pela FIFA ao longo dos anos levantam muitas controvérsias, mas isso vai ser assunto para as camadas mais profundas do iceberg. Essa do Catar é absurda. A bola utilizada na Copa do Mundo mudou muito ao longo do tempo. Nas primeiras edições, em tons de marrom, revestidas de couro e produzidas por fornecedores locais, elas eram extremamente limitadas, não havia padronização e, quando molhadas, ficavam muito pesadas. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram surgindo e sendo gradualmente implementadas. Desde 1970, as bolas passaram a ser fornecidas pela Adidas. Nesse mesmo ano, surgiu a primeira bola branca e preta, pensada para facilitar a visualização nas transmissões em preto e branco, que exibiriam a competição ao vivo pela primeira vez. O modelo, batizado de Telstar, ficou tão eternizado que até hoje é a imagem que vem à mente quando se pensa em uma bola de futebol genérica. Em 78, a Adidas lançou a Tango, que também bonita, hein? Foi um enorme sucesso. Seu design serviu de base para as bolas da Copa do Mundo por 5 edições, até 1998, quando pela primeira vez uma braba essa bola, tá? bola multicolorida foi utilizada no torneio. Brava. De 2002 em diante. Pô, pra mim a 2002 é... Puta, essa bola aqui é... Porra, linda, moleque. Essa de 2002, pô, absurda. Essa aqui também é muito bonita. Os designs passaram a ser mais ousados A Jabulani. e a variar bastante de uma edição para outra. Desde 2006, as partidas decisivas do torneio Nossa, essa de 2014 que eu achei... variar bastante de Não achei legal não, todo respeito. uma edição para outra. Desde 2006, as partidas decisivas do torneio passaram a contar com uma bola especial, diferente da utilizada no restante da competição. Pô, essa... Caralho, essa da Jabulani dourada aqui, bonita, hein, mano? Nossa, essa aqui ficou massa, mano. Essa aqui também ficou bonita. Ó, essa aqui não gostei não, achei maneiro não. Pode do... Eu não sei se é o modelo do desenho de 2014. Tem que ser no Brasil, né? Botou um monte de firulinha. Pô, essa Jabulani assim, douradona, ficou bonita, hein, mano? Geralmente com tons de dourado. Algumas peculiaridades e polêmicas envolvendo bolas específicas serão tratadas mais à A 2018 também é bonita. frente no iceberg. Mascote. Desde 1966, a Copa do Mundo passou a ter mascotes para representar cada uma de suas edições. Já tivemos animais, humanos, uma laranja, uma pimenta, alienígenas, lenços e... eu não sei o que é isso. Caralho, que porra é essa? É um Roblox? Um Lego mal feito? Os designs dos mascotes representam uma característica ou símbolo do país anfitrião, como flora, fauna ou trajes típicos. O maior público O Tatu Bola. registrado em uma partida de Copa do Mundo foi no jogo decisivo da edição de 1950. Maraca, A né? vitória do Uruguai sobre o Brasil Maracanaço. levou, segundo os números oficiais, 199.854 O eterno pessoas ao Maracanaço. Maracanã. Evidentemente, os números extraoficiais apontam para mais de 200 mil pessoas no estádio. Já o pior público foi de apenas 300 espectadores em uma partida disputada entre Romênia e Peru no estádio Pocitos, Caralho, em Pocitos. pelo grupo 3 da primeira Copa do Mundo, em 1930. A Copa que mais levou pessoas aos estádios foi a de 1994, nos Estados Unidos, E aí, ó, fala deles. em que a média de público foi de 68 mil pessoas. Em contrapartida, a pior foi a de 1938, com média inferior a 21 mil. Mas é porque os Estados Unidos têm os maiores estádios, né, cara? Tá ligado? Pô, aqueles estádios de futebol americano lá, os caras, pô, são muito grandes, mano. Papo de caber 90, 100 mil pessoas. 90, Um 80 elemento mil. indispensável de 4 em 4 anos são os álbuns de figurinhas da Copa. O primeiro deles foi feito em 1950 para a Copa aqui do Brasil, por uma fábrica de balas chamada A Americana. As figurinhas vinham como brindes das balas futebol. Ó. Só que as balas eram muito ruins e grande parte das pessoas compravam os pacotes só pela figurinha e jogavam as balas fora.
Algumas crianças de rua começaram a pegar as balas do chão, o que causou um problema de saúde pública. Na época, existiam figurinhas que eram fabricadas em menor quantidade e, portanto, eram mais raras, mas isso foi proibido por lei nos anos 70. Então, sim, por incrível que pareça, hoje o Messi e o jogador aleatório da Coreia do Sul, que você tem 34 repetidas, têm a mesma chance de vir no seu pacote. Com grande sucesso, o álbum foi feito por diferentes editoras. Não parece, né? Não parece, mas tem. Até em 1970, a Panini passar a produzir o álbum, como tem feito até hoje. Embora aqui no Brasil os álbuns da Panini só tenham chego em 1990, hoje o Brasil é o país que mais coleciona. É o pai do futebol, né? Não tem jeito. A cada edição da Copa do Mundo, a FIFA lança uma música ou um álbum oficial do Waka Waka torneio. A primeira delas surgiu em 62 para a Copa do Chile, mas o conceito de hino da competição só foi amplamente implementado a partir da Copa de 90. Dentre essas diversas músicas, a que mais se destaca é de longe a da Copa de 2010 na África do Sul, Waka Waka, feita pela cantora colombiana e torcedora do Júnior, Shakira, em colaboração com o grupo sul-africano Freshly Ground. Pô, musicaço, não tem jeito. Miroslav Klose, maior artilheiro da Copa. O artilheiro da história das Copas é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols em 24 jogos, marcados entre as Copas de 2002 e 2014. Ele é seguido pelo brasileiro Ronaldo, que tem um gol a menos. Para completar o pódio, vem o também alemão Gerd Müller com 14 gols. Na quarta colocação, aparecem empatados Fontaine e Messi, com 13 gols cada. Fica a curiosidade que Fontaine marcou todos esses gols apenas na Copa de 58. Caralho, absurdo. Isso eu não sabia. Puta que o pariu. Obtendo o recorde de maior artilheiro em uma só edição. Abaixo estão empatados com 12 gols Pelé e Mbappé. É curioso pensar que de todos esses jogadores citados, o menos badalado é de longe Klose, que atuou em grande parte de sua carreira por times médios da Europa. Caralho, papo reto, né? Na primeira rodada do grupo 3 da Copa do Mundo de 1982, 10 a 1. A Hungria enfiou 10 a 1 em El Uma Salvador. goleada, será? Essa é a maior goleada da história das Copas. Além disso, esse jogo foi histórico por ter sido o único gol marcado pela seleção salvadorenha em suas 2 participações em Copas. A segunda maior goleada também foi protagonizada pela Hungria, alguns anos antes, quando enfiou 9 na Coreia do Sul. Mesmo resultado da partida entre Iugoslávia e Zaire, com quem divide a segunda colocação. Zaire. Moleque, Zaire já jogou uma Copa e a Índia não? A Taça Jules Rimet é o troféu confeccionado em 1929 para premiar a seleção vencedora da Copa do Mundo. Essa taça de agora é 1000 vezes melhor, né? 1000 vezes mais bonita. Batizado com o nome de seu idealizador, a taça era composta pela alegoria da deusa grega da vitória, Nice, com asas segurando uma todo copa respeito, é claro. octogonal. O troféu tinha 3,8 kg de ouro puro e a sua posse definitiva ficaria com a primeira seleção a vencê-la 3 vezes. Em 1970, o Brasil conquistou... Isso aí parece um prêmio, tá ligado? Parece um prêmio pra um jogador. esse direito ao vencer o tricampeonato. Ou parece, sei lá, a seleção que menos fez falta e toma o troféu. Desde então, a FIFA elaborou um novo troféu, que é o que está em disputa até hoje. Porra, essa é bonita pra caralho. A Jules Rimet, nesse meio tempo, passou por maus bocados e em mais de uma oportunidade foi roubada. Mas essas histórias serão contadas em outras entradas mais à frente no iceberg. Eu tô ligado. Sempre que um time é campeão, o capitão da equipe ergue o troféu conquistado acima da cabeça em comemoração. Esse costume, que hoje parece instintivo do ser humano, não existia até a final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil derrotou a Suécia por 5-2 e colocou sua primeira estrela no peito. Aí, ó. O capitão Bellini, ao receber o troféu, não sabia o que fazer com ele e, atendendo ao pedido dos fotógrafos baixinhos, que tentavam capturar o momento, ergueu a taça acima de sua cabeça, eternizando assim o gesto dos campeões. Quanto pra voltar do começo e vem 2x? Que vem sendo repetido em todas as competições de todas as modalidades. 100 conto.
Outra tradição do futebol é que a camisa 10 fica com o craque do time. É o número mais cobiçado. Mas, novamente, isso não foi sempre assim. Tudo começou porque na Copa de 1958, a delegação brasileira esqueceu de enviar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa do torneio. Isso fez com que a entidade tivesse que decidir 0,5 ainda. os números dos jogadores de forma aleatória. Dessa forma, o goleiro Gilmar teve que jogar com a 3. Garrincha, que atuava com a 7, ficou com a 11. E a camisa 10 acabou ficando com um jovem de 17 anos chamado Pelé. Só isso, né? O torneio começou a despontar como o maior esportista de... Cara, esse gol é absurdo, tá ligado? Pode falar o que for, o futebol era jogado contra pedreiros, moleque. O Pelé recebe uma solada no joelho criminosa e ele mesmo assim dá um chapéu e faz um golaço. 17 anos chamado Pelé. Porra, moleque, não tem como, cara. Torneio Olha começou a isso. despontar Olha essa... Moleque, era pra arrancar a pela do Pelé aqui, filho. como o maior Tá esportista maluco. de todos os tempos. Existem diversas versões sobre os métodos que a FIFA utilizou para decidir os números. Zagallo disse que a numeração foi de acordo com as malas das viagens, mas Pelé já deu versões diferentes em entrevistas. Certa vez disse que o número foi definido em sorteio, mas em outra disse que foi por ordem de inscrição. Bom, Pô, não tem como. Imagina o Pelé jogando com a 3. Porra, bagulho bizarro. fato é que o número 10 se tornou o mais importante do esporte desde então. Mário Zagallo. Jorge Lobo Zagallo foi um jogador e treinador brasileiro, que possui a façanha O de velho ser o Lobo. maior vencedor da história das Copas do Mundo. Como atleta, venceu a competição em 58 e 62. Pendurou as chuteiras em 65 e iniciou uma carreira como treinador. Já em 1970, venceu o torneio pela terceira vez comandando a seleção brasileira. Ele ainda estaria presente na conquista do Tetra em 94, dessa vez como coordenador técnico. Ele voltaria a disputar uma final como treinador em 98, porém acabou derrotado pela seleção francesa. Dessa forma, Zagallo conquistou 4 vezes a Copa do Essa Copa aí, Mundo, rapaz. só ficando de fora do Penta em 2002. Ou seja, se ele fosse um país, seria junto de Alemanha e Itália o segundo maior campeão mundial. Ele é um dos 3 que conquistaram o torneio como jogador e treinador. Infelizmente, Zagallo veio a falecer em 2024 F. ao jogador e Zagallo, Frank Beckenbauer e Didier Deschamps. Caralho, não sabia que o Didier Deschamps tinha ganhado a Copa como jogador também, não. treinador. Infelizmente, Zagallo veio a falecer em 2024 aos 92 anos. A pessoa que mais venceu Copas do Mundo como jogador exclusivamente foi Pelé, que participou das... Caralho, moleque, só Brasil. Caralho, Pelé, Bellini, Cafu, Castilho, Didi e Djalma Santos. Grande Djalminha. conquistas de Não, é o Djalminha não, né? Quem que é esse Djalma aí? 58, 62 Ou era chamado de Djalminha também? e 70 com a seleção brasileira. A FIFA tem um regulamento bastante restrito quanto ao uso de estrelas nas camisas. A entidade apenas permite que as seleções campeãs mundiais utilizem estrelas de 5 pontas referentes a seus títulos de Copa do Mundo nos escudos. O Brasil, desde 2002, carrega 5 estrelas em seu peito, a Argentina 3 e assim vai. Mas se você observar os uniformes da seleção uruguaia, vai perceber que em seu logo eles ostentam 4 estrelas. E se você prestou atenção no começo desse vídeo, você se lembra que eu disse que o Uruguai tem apenas 2 títulos mundiais. Então, as contas não batem. O que acontece é que ao lado das estrelas dos mundiais de 1930 e 50, estão as estrelas referentes aos títulos das Olimpíadas de 1924 em Paris e em 1928 em Amsterdã. Pra encher Esses linguiça, né? torneios já eram organizados pela FIFA e admitiam jogadores amadores e profissionais. E por isso, desde o início, a entidade máxima do futebol reconhece essas medalhas como campeonatos mundiais. Posteriormente, também foram consideradas equivalentes a uma Copa do Mundo. O pedido para uso das 4 estrelas veio em 1992 e foi aceito pela FIFA. Com isso, a seleção celeste passou a utilizá-las em todas as Copas que disputou desde então. Em 2021, houve um incidente em que um e-mail vazado enviado pela Puma à Federação Uruguaia revelava que um funcionário da FIFA tinha solicitado a remoção de 2 estrelas do escudo. Os uruguaios fizeram uma defesa de validade delas com documentos e historiadores, e a FIFA retratou qualquer menção a esse pedido. Isso leva muitas pessoas a considerarem o Uruguai como tetracampeão mundial. O que não é um erro, mas FIFA e Conmebol, por vezes, separam as 2 Copas do Mundo dos 2 títulos olímpicos, reconhecendo que são 2 competições distintas.
Mas são, é. Esse tópico se refere à decisão da Copa do Mundo de É tipo a estrela do Mundial do Palmeiras? Não é porque... Porque a Uruguai ainda conquistou algo, pelo menos. Palmeiras nem isso. 2022 no Catar, disputado entre Argentina e França. Esse jogo entraria para a história como uma das, se não a melhor partida da história das Copas na era moderna. A seleção argentina começou abrindo 2-0 e a França sequer tinha acertado Jogaço, um chute moleque. ao gol. Quem assistiu até ao os vivo isso aí 70 é minutos, loucura. quando Mbappé marcou 2 gols em 2 minutos e recolocou os franceses no jogo. Pô, esse gol do Mbappé é absurdo. Moleque, ninguém chutaria essa bola de primeira. Os 90 minutos terminaram empatados e a partida foi para a prorrogação. Numa Copa do Mundo, tá ligado? Quando Messi recolocou a Argentina na frente. Faltando 2 minutos para o fim do jogo, Mbappé marcou seu terceiro, e a França ainda teria a bola do jogo para se consagrar campeã, mas Dibu Martínez defendeu o chute de Colomoni e a partida foi para a decisão de pênaltis. Nos penais, a seleção argentina foi soberana e venceu por 4-2. Moleque, o que essa Copa alavancou o status do Dibu é absurdo, moleque. O cara ganhou o melhor do mundo, mano. Mas não consegue sair do West Ham, né? O West Ham ou o Aston Villa que ele joga? Dando sua terceira estrela mundial. Maracanaço foi o termo com o qual ficou conhecido o jogo que decidiu a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. A fase final era formada por um quadrangular entre os 4 primeiros colocados da fase de grupos, no caso Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. O Brasil passou o trator em cima de seus 2 primeiros adversários, enfiou 7-1 na Suécia e 6-1 na seleção espanhola, enquanto o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha e conseguiu uma vitória suada por 3-2 em cima dos suecos. Com isso, na última rodada, Brasil e Uruguai se enfrentavam valendo o título mundial. Quase 200 mil pessoas lotaram o Maracanã, o maior público da história do futebol, com a expectativa do primeiro título mundial do Brasil, que precisava apenas de um empate. Os jornais locais já aclamavam o Brasil como campeão mundial, só esqueceram de avisar os uruguaios. Tudo parecia estar sob controle quando Friaça abriu o placar para a seleção brasileira no começo do segundo tempo. O revés parecia impossível, mas o Uruguai foi cirúrgico em suas raras estocadas e empataram aos 66 e aos 79 Gigia virou o jogo, enganando o goleiro Barbosa e tocando por baixo quando o arqueiro esperava um cruzamento. 2-1. O Uruguai conquistava assim a sua segunda Copa do Mundo. Os 200 mil presentes no Maracanã estavam completamente calados, atônitos com o que acabaram de ver. Jules Rimet, ainda presidente da FIFA, tinha um discurso em português preparado para o título brasileiro. Mas como o impensável aconteceu, ele apenas entregou a taça ao capitão uruguaio, em silêncio e sem cerimônia. Esse jogo foi o maior trauma do futebol brasileiro, até o fatídico 7-1. 64 anos depois, Bora? a Copa voltava a ser sediada em solo brasileiro. A seleção brasileira chegava às semifinais e tinha pela frente a Alemanha. Apesar do Brasil ter desfalques importantes, se esperava um jogo equilibrado. Afinal, o Brasil jogava em casa. O balde de água fria veio com Esse jogo não dá. pouco mais de 10 minutos quando Miller abriu o placar em um escanteio. Logo aos 22, Klose ampliou e tudo desmoronou. Foram 4 gols em um intervalo de 6 minutos. Antes dos 30 do primeiro tempo, Moleque do céu. Cara, que bagulho bizarro foi esse jogo. os alemães já tinham feito 5-0 em um apagão sem precedentes na história do esporte. No segundo tempo, os europeus ainda abriram 7-0 até Oscar descontar no último minuto. 7-1 para a Alemanha. O placar mais inacreditável da história do futebol, em cima da tão prestigiada seleção brasileira. Esse jogo foi, obviamente, a maior goleada sofrida pelo Brasil na história. Maior goleada de uma semifinal de Copa. Foi a partida que fez os alemães ultrapassarem o Brasil no ranking histórico do torneio, e o gol de Klose o tornou o maior artilheiro da história das Copas. Ainda teve isso, tomou gol pro Klose com quase 40 anos. Se deixar, ele tinha 40 já.
39 anos já tinha. ultrapassando o brasileiro Ronaldo. Foi uma catástrofe completa, da qual nunca iremos nos recuperar. Filha da puta foi pra Copa só pra passar o Ronaldo nos gols, mano. A Alemanha se consagraria tetracampeã ao bater a Argentina na final, enquanto o Brasil levou outro sacode na disputa de terceiro para a Holanda, Puta que te pariu. 3-0, completando assim o maior vexame da história da amarelinha. Ou seja, o problema é jogar no Brasil. É só não jogar no Brasil que dá boa. Quer dizer, não é também. Já tem 2 Copas aí que a gente tá parando nas quartas de final. No dia 17 de julho de 1994, Brasil e Itália decidiam a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O placar não saiu do 0-0 nem nos 90 minutos e nem na prorrogação. Assim, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo seria decidida em uma disputa de pênaltis. No comando da transmissão brasileira estava o já consagrado Galvão Bueno, que narrava Copas desde 1974, ou seja, em 20 anos nunca tinha narrado o Brasil ser campeão. 2? Pior que 2 não, né? São o quê? São quantos anos já seguidos já? Quantas Copas seguidas já? A seleção passava por seu maior jejum até então. Eram 24 anos sem adicionar 2010 também foi pra Holanda nas quartas, não foi? 2006 eu não lembro. uma estrela mundial na camisa. Mas naquele calor de Passadina, tudo estava prestes a mudar. Baresi abriu a disputa isolando, mas Márcio Santos parou em Pagliuca. Albertini marcou para a Itália, Romário igualou, Evani também fez o dele, Branco empatou novamente, Taffarel defendeu a cobrança de Massaro, Dunga colocou o Brasil na frente, então tudo estava nos pés do craque italiano Roberto Baggio, que de maneira espetacular isola a bola, acabando com o jejum de 24 anos da seleção brasileira. O que faz Galvão soltar o grito enlouquecidamente de "é tetra", criando assim um dos melhores momentos da televisão brasileira, que eu adoraria mostrar pra vocês, mas o trecho tá acusando direitos autorais, então vai ter que ficar só na imaginação mesmo. É duro. Pelé, moleque. Moleque, tem um vídeo que ele fala que o Pelé vai enlouquecer ele, mano. Tira esse cara aqui do meu lado. Esse cara vai me enlouquecer. O cara é chato demais. Galvão putaço com o Pelé, filho, na transmissão. Ele fica puxando o microfone toda hora. Taffarel foi o goleiro da seleção brasileira nas Copas de 1990, 94 e 98. Durante a campanha do Tetra em 94, Galvão Bueno já tinha eternizado o bordão "sai que é sua, Taffarel" para as defesas do arqueiro, mas foi na Copa seguinte, em 98, durante a disputa de pênaltis entre Brasil e Holanda nas semis, que a frase ficou eternizada de vez na memória de todo brasileiro. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Taffarel! Sai, 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 sai que é sua, Taffarel! Brasil! Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa. Foda. Pelé, ao longo de sua carreira, marcou mais de 1.200 gols de todas as formas e jeitos possíveis. Taffarel defendeu o pênalti do Goku, bizarro. Por isso se destaca o gol que Pelé não fez. Na estreia da Copa de 70 contra a Tchecoslováquia, o Brasil venceu de forma avassaladora por 4-1. Em determinado momento do jogo, o Brasil rouba a bola no meio do campo e Pelé, do círculo central, vê o goleiro tcheco adiantado e tenta encobrir. A bola passou a centímetros do travessão e por pouco não entrou. Mas o lance entrou para a história e sempre que algum jogador consegue marcar um gol do meio de campo, a frase "ele fez o gol que Pelé não fez" é entoada. O Brasil derrotou o Uruguai por 3-1 nas semifinais da Copa de 70 e seguiu rumo ao tricampeonato. Mas o lance mais lembrado da partida não foi de nenhum gol. Pelé recebeu a bola de tostão e de forma magistral tirou o goleiro Mazurkiewicz sem Moleque, esse drible é absurdo. encostar na bola com um drible de corpo. Desequilibrado, ele ainda tenta jogar a bola no contrapé do zagueiro, mas ela sai raspando a trave para fora. O lance ficou tão folclórico que existem pessoas que acreditam que foi gol, sendo portanto um caso de efeito Mandela no futebol. Um fator que talvez tenha contribuído para essa memória é que existe um comercial da Volkswagen em que o lance é recriado com a bola entrando. Caralho, não sabia dessa. Caralho.
Aumentaram o gol, né? Você sempre sonhou. Está na sua concessionária Volkswagen. Caralho, na moral. Comercial pica, tá? Que propaganda pica, velho. Gol, o carro mais querido do Brasil. Não é o mais querido do Brasil hoje em dia, velho. Não é mais. Nem o mais popular. Nem o mais barato. Tá entre os... Caro, gente. Tá carinho esse carro. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, se enfrentavam Argentina e Inglaterra. Os dois países viviam um momento de rivalidade enorme no começo dos anos 80 por conta da Guerra das Malvinas. E essa partida era tratada como outra guerra, a chance dos argentinos darem o troco nos ingleses. Com o clima tenso, o placar teimava em ficar 0-0. Caralho, logo no estádio Azteca, moleque. Até os 6 minutos do segundo tempo, quando dos maiores do mundo, a Inglaterra tentou afastar, mas acabou jogando a bola para dentro da própria área. E Maradona dividiu com o goleiro inglês, que mesmo 20 centímetros mais alto, viu a bola morrer no fundo do gol. Moleque, esse gol é lendário, moleque. Isso porque Maradona tocou com a mão, mas o árbitro não viu, e mesmo com o protesto dos ingleses, validou o lance. A Argentina terminaria classificada com o placar de 2-1, e ao ser bonita a camisa argentina, esse azulzão, né, velho? questionado sobre a jogada, Diego respondeu que marcou um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. Pô, absurdo. Dando origem ao termo com que o lance ficaria conhecido. Ao final do torneio, Absurdo essa a Argentina declaração. se sagraria bicampeã mundial. A Argentina se Eu já ia falar, Argentina e quem? sagraria bicampeã mundial. Argentina e Alemanha Ocidental. Na mesma partida entre a Argentina e a Nossa, Inglaterra, esse gol 4 é... minutos depois de abrir o placar com a Putaria. mão, Maradona recebeu a bola na defesa, passou por 3 jogadores de linha ingleses e ainda driblou o goleiro para ampliar a vantagem argentina. Moleque, é 2-0. muito parecido com o Messi, mano. Tudo Bizarro, isso em 10 segundos. Esse gol seria eleito pela FIFA em 2002. Como é que pode duas filhas da puta assim nascerem no mesmo país, mano? Absurdo, mano. Após votação online, como o gol do século, o mais bonito da história das Copas. Cheirador, filha da puta. Uruguai e Itália lutavam por suas vidas na fase de grupos da Copa de 2014. O jogo valia a classificação para a vaga restante nas oitavas, após a Costa Rica surpreender 3 campeões bizarra essa mundiais Copa no também, grupo da moleque. morte. O jogo estava 0-0, resultado que favorecia a Itália, até que Suárez e Chiellini caem na área. Na hora, aparentemente, apenas uma disputa de espaço normal. Até que o replay mostrou que Luis Suárez mordeu o ombro do zagueiro italiano. Caralho, absurdo, cara. O Suárez é psicopata, mano. O juiz não viu e o atacante seguiu em campo e viu sua seleção marcar o gol da classificação 5 minutos depois. Apesar de passar ileso durante a partida, a mordida foi o assunto mais comentado do jogo. Não, e detalhe, ele mordeu e sentiu dor. Apesar de passar ileso durante a Ele mordeu e sentiu dor no dente, pô. Absurdo isso, cara. partida, a mordida foi o assunto mais comentado do jogo, e a FIFA puniu o atleta com a maior suspensão da história das Copas. 9 jogos fora, além de 4 meses sem poder exercer qualquer atividade no futebol. Ou seja, ele não Caralho! poderia nem treinar pelo clube que Não tinha lembrava disso, mano. Caralho! acabado de contratar. A punição foi dura muito pelo fator dele ser reincidente. Não foi a primeira e nem a segunda vez que Suárez mordeu um adversário. Pô, não dá, moleque. Essa mordida aqui também que tá absurda, cara. Dente. É psicopata, não foi a mano. primeira e nem a segunda. Olha isso, cara. Ele, tipo assim, essa aqui, cara, é pior. Que ele pega o braço do... Quem que é esse cara aqui mesmo? Do Chelsea? Ele pega e morde mesmo, cara. Olha só, cara. E não só igual o cachorro, velho. vez que Olha isso. Suárez mordeu um adversário. O É o Ivanovic, não é? primeiro caso aconteceu em um jogo entre Ele Ajax mesmo. e PSV Olha isso, cara. pelo campeonato holandês de 2010. O segundo incidente Cara, eles não estão nem disputando a bola, cara. Meu Deus do céu, cara. foi no clássico entre Liverpool e Chelsea, cerca de um ano antes da Copa. Nas 3 ocasiões, Suárez não foi expulso. Sua punição só veio depois do fim da partida. Cara, olha só isso, cara. Ô, sério mesmo, esse cara é bizarro, mano. Ô, que isso, velho. Ô, Soares é bizarro. Na grande final da Copa do Mundo de 2006, Itália e França empatavam em 1-1.
O jogo muito equilibrado já estava na prorrogação e qualquer erro àquela altura poderia significar a perda do título mais cobiçado do esporte. Pera aí, rapidinho, deixa eu... Eu vou pegar um negócio pra Lívia ali no portão ali, rapidinho. 1 minuto. Voltei. Bora. Itália e França empatavam em 1-1. O jogo muito equilibrado já estava na prorrogação e qualquer erro àquela altura poderia significar a perda do título mais cobiçado do esporte. Foi quando, em uma discussão fora da jogada, o grande astro da seleção francesa, Zidane, Moleque, se virou e deu uma cabeçada no zagueiro italiano isso foi Materazzi inacreditável, do tá? nada. O juiz não viu, mas após consulta com o quarto árbitro, optou por expulsar o francês, que viu do vestiário sua seleção perder o título na disputa de pênaltis. Essa foi a última partida da carreira do meio-campista. Pô, e essa Copa do Zidane, moleque, foi absurda. Ele acabou com o Brasil nas quartas de final, moleque. Durante muito tempo não se soube exatamente o que Materazzi tinha feito para tirar Zidane do sério daquela forma, algo que nunca tinha acontecido em sua vitoriosa carreira. Segundo Materazzi, o francês teria oferecido a sua camisa e ele respondeu dizendo que preferia a irmã dele. Zidane quase nunca fala sobre o incidente. Pô, será que ele nunca vai falar, mano? Tá ligado? Será que ele nunca vai chegar, pô, sei lá, numa entrevista no podcast e falar: olha lá, foi isso que aconteceu. Pô, mas é... Pô, mas é absurdo, cara, isso aqui. Prefira sua irmã. Que isso, mano. Pô, na moral, isso é... Isso é esculacho. Zidane quase nunca fala sobre o incidente. O Brasil lutava pelo pentacampeonato em 2002, porém muitas dúvidas ainda pairavam sobre aquela equipe. A principal estrela do time, Ronaldo, teve sua convocação extremamente questionada, pois passou a temporada inteira lesionado e sem jogar pelo seu clube. Opa! Lembra alguém? Lembra alguém esse ano, guys? Antes das semifinais, ele sofreu uma nova lesão na perna, que poderia enterrar de vez as chances brasileiras, mas o atacante pretendia jogar mesmo não estando 100%. Para desviar o foco da imprensa, que só falava de seu problema físico, Ronaldo decidiu fazer o corte de cabelo mais bizarro que ele conseguiu. Ele apareceu para a partida contra a Turquia com o chamado corte cascão, com a cabeça inteira raspada, só deixando o cabelo em um formato de meia-lua na parte da testa. Foda. E a cortina de fumaça funcionou. Os jornais tiraram o foco de sua lesão e só falavam no seu estilo peculiar. Ronaldo marcou um gol contra a Turquia nas semis e mais 2 na final contra a Alemanha, dando ao Brasil o pentacampeonato mundial como artilheiro da competição. Tais feitos fizeram com que muitas pessoas ao redor do mundo, principalmente no Brasil, replicassem o corte, pro desespero de suas mães. Foda. Imagina o Ney chega pra jogar a Copa do Mundo com o moicano dele. Pô, não vai fazer porque é calvo, mano. Cara, ele tá sem cabelo na frente, tá ligado? Seria muito foda, mas não vai ter mais esse corte, infelizmente. Mas tinha que ter.
Se tivesse, é loucura. Implante, pô, mas agora não tem como, pô. Porra, implante no meio da Copa do Mundo? Impossível, pô. Mas, moleque, se ele lança o Moicano, tá ligado? Moicano mesmo, aquele com porra, produtão no cabelo, chapinha. Porra, você é maluco, todo mundo, moleque, ia todo mundo voltar a fazer. Papo reto. Todo mundo ia voltar a fazer, mano, esquece. O gol mais rápido da história das Copas foi marcado por Hakan Şükür aos 11 segundos da partida, valendo o terceiro lugar da Copa de 2002 entre Turquia e Coreia do Sul. Os turcos venceram por 3-2 e conseguiram sua melhor campanha na história dos mundiais. Acho que a Coreia do Sul também, né? É brincadeira, né? Moleque, essa Copa 2002 aí tem um monte de polêmica, tá? Ele deve falar sobre isso aí mais pra frente. Porra, tem um monte de polêmica nessa Copa do Mundo aí, filho. Uruguai e Gana lutavam por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2010. O Uruguai não se classificava para semifinais desde 1970 e jamais uma seleção africana havia passado da fase de quartas de final de uma Copa. A mão do Suárez, Gana será? abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. Caralho, o Gana era forte nessa época, tá? Mas o Uruguai igualou na segunda etapa. O tempo regulamentar se encerrou e o jogo foi para a prorrogação. Tudo já se encaminhava para os pênaltis, mas no último minuto, após bate-rebate na área, Luis Suárez impediu o gol de Gana espalmando a bola em cima da linha, como se fosse um goleiro. O jogador foi expulso pelo árbitro e o pênalti foi marcado para Gana. Bastava apenas converter o pênalti e Gana estaria na semifinal. Cara, o que o Suárez fez aqui foi absurdo, tá ligado? Foi absurdo, moleque. Ele deu all-in e falou, foda-se, vambora. Nice. Porém, a Zamoa acertou o travessão e desperdiçou a chance, pro desespero de seus companheiros e pro alívio de Suárez à beira do campo. Na disputa de pênaltis, o Uruguai até perdeu. Caralho! Meu Deus, que pênalti horroroso! Meu Deus do céu! E pro alívio de Suárez à beira do campo. Cara, acho que foi um dos piores pênaltis que eu vi na minha vida, moleque. Na disputa de pênaltis... Meu Deus do céu! Não é possível, cara. Isso aqui é esquema de aposta. Caralho! O maluco meteu de bico lá na casa do caralho. O Uruguai até perdeu uma, mas Muslera defendeu 2 cobranças e Louco Abreu de cavadinha sacramentou a classificação do Uruguai e o fim do que isso, absurdo. Sonho da primeira Esse cara era um absurdo, chato, mano. Final africana. Após esse acontecimento, Luis Suárez se tornou o inimigo número 1 do povo de Gana, sendo chamado até de diabo, embora ele sempre tenha dito que não se arrepende e não vai pedir desculpa, pois não foi ele que perdeu o pênalti. Pô, vai pedir desculpa pra quê, pô? O cara tentou O cara é... Porra, tá de sacanagem, porra. Refutados pra caralho, porra. E desculpa por tentar salvar minha seleção de todas as formas possíveis, meu Deus. Tá de sacanagem, porra. Dentre as várias bolas utilizadas em Copas do Mundo, a que mais ganhou protagonismo foi a da Copa de 2010, a Jabulani. Ela foi extremamente criticada por diversos atletas das mais diversas nacionalidades, sendo comparada a uma bola barata de supermercado. Felipe Melo muda o nome da bola de da bola da Copa de Jabulani para Patricinha. Ou uma bola de vôlei por ser extremamente imprevisível, mais rápida e fazer curvas quase inexplicáveis, dificultando muito o controle dos jogadores e principalmente dos goleiros. Isso tudo era porque ela era redonda demais. Sim, é meio louco pensar que o que tornava a bola ruim é ela ser redonda, mas o fato dela ser uma esfera quase perfeita fazia com que ela não seguisse uma linha reta e entrasse em crise de movimento mais rápido, alterando sua velocidade e trajetória inesperadamente. Ela foi acusada de ser culpada pelo número de gols extremamente baixo nas primeiras rodadas, ao mesmo tempo que gerou enorme dor de cabeça aos goleiros. Mas isso aí... Não, mas calma aí. Nas primeiras rodadas. Ao mesmo tempo que gerou enorme dor de cabeça. Não, mas pelo amor de Deus. Porra, isso aqui não é culpa da mulher, é culpa do goleiro, pô. Cabeça aos goleiros, sendo disparada a Copa com mais frangos e falhas. A primeira falta bem batida só foi acontecer no jogo 43. Mesmo mais de 15 anos depois, essa bola segue sendo a mais falada da história recente das Copas. Se você for assistir... Ela quicava diferente, não é culpa do goleiro?
É, Qualquer tem que treinar, tem que saber, ué. jogo da Copa de 2010 na África do Sul com o volume ligado, você vai ouvir esse barulho de plano de fundo. Vuvuzela, Esse né? som nada mais é do que milhares de vuvuzelas, um instrumento de sopro muito característico da cultura sul-africana. Aqui no Brasil é também conhecida pelo nome de corneta. Seu barulho gerou muita controvérsia e em mais de uma oportunidade a FIFA tentou banir o instrumento, temendo que ele fosse usado como arma ou como publicidade não autorizada. Mas a Federação Sul-Africana bateu o pé e defendeu o objeto como parte essencial da cultura futebolística do país, fazendo a FIFA permitir a vuvuzela Moleque, pior que era todo jogo esse barulho. durante a Copa. Isso não impediu de diversos atletas e treinadores europeus reclamarem do barulho ininterrupto e extremamente alto, dizendo que prejudicava a comunicação dentro do campo e que dava um efeito quase hipnótico de irritação. A UEFA proibiu o uso das vuvuzelas em todas as competições europeias e em vários campeonatos nacionais do velho continente. Outros argumentos em prol da proibição são a possibilidade do instrumento gerar danos auditivos, a proliferação de Usar como arma é foda. Bagulho é de plástico, pô. germes e seu barulho ser desconfortável para animais. Outro acontecimento marcante da edição de 2010 do Mundial foram as previsões do polvo Pou. Ele Caralho, moleque. Não lembrava disso, mano. O polvo polpo. foi um polvo pescado na Itália, mas residia em um aquário na Alemanha, que ganhou relevância na Eurocopa de 2008 ao prever os resultados da seleção alemã, acertando 4 dos 6 palpites. A previsão era feita quando, antes dos jogos, Pou era colocado perante 2 caixas de mexilhões, cada uma com uma bandeira de uma seleção, e a caixa escolhida para ele se alimentar era interpretada como a previsão do vencedor do confronto. Na Copa de 2010, o polvo melhorou ainda mais seu retrospecto. Caralho! Afinal, acertou todos os 8 resultados, inclusive cravando a eliminação da seleção alemã para a Espanha e o título espanhol sobre a Holanda. Caralho! Polvo bet. Existia uma teoria de que Pou tinha uma preferência pelas cores da bandeira alemã, afinal ele escolheu o país em todas as 6 ocasiões em 2008, mas isso não faz sentido uma vez que a espécie de Pou não enxerga cores e na Copa ele Boa, refutados. Ah, ele gosta das cores da Alemanha. Ué, mas ele só vem em preto e branco. Aí fodeu. acabou apostando contra as cores alemãs 2 vezes, uma delas contra a possante Sérvia. Aí, ó. E ele acertou as 2. Pou veio a falecer poucos meses Não! F. depois da Copa, em outubro de 2010, de causas naturais, Ah, mano. F, mano. sem nunca errar um resultado de Copa do Mundo. Caralho. Gigante. Gigante, tá? Ah, se o povo Pou existisse hoje em dia. Rapaz, o que ia dar merda isso aí, rapaz. O que ia ter nego vendendo a casa na Bet é brincadeira. Isso é o diabo cobrando? Cala a boca. Hashtag cala a boca, Galvão. Durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2010, surgia no Twitter uma indignação com os comentários do falante narrador brasileiro Galvão Bueno, que, segundo os internautas, não parava de falar por 1 segundo. O assunto foi tão comentado que chegou aos Trending Topics da plataforma, a lista dos assuntos mais falados do site, fazendo com que alguns gringos vissem e não entendessem o que significava aquilo. Nesse momento vem à tona o lendário personagem da internet brasileira, Não salvo. Cid, do blog Não Salvo. Ele compartilhou um vídeo institucional em inglês, dizendo que Galvão era uma espécie de ave ameaçada de extinção, e a cada tweet com a frase "Cala a boca, Galvão" geraria 10 centavos de doação Caralho, cara, esse cara é muito doente. para a conservação da espécie. Help us save the Galvan birds. Cala Boca Galvan is a campaign on Twitter which focuses on spreading the word about Galvan, a Que very filha rare da kind of puta, bird cara. native to Brazil. Every year, more than 300,000 Galvan birds are killed. Fala, during Batatão, boa carnival noite. parades. Their colourful feathers are sold on black market. Every tweet with Cala Boca Galvan generates a donation of 10 cents to the Galvan Birds Foundation. Quer dizer, cala a boca, Galvão.
Esse vídeo gerou confusão entre os não falantes de português que aderiram à hashtag Save the birds. Ai, toma no cu, moleque. Save the world. Cala a boca, Galvão. achando que estavam ajudando o pássaro, o que deu ainda mais força para a campanha permanecer nos Trending Topics Galvão Instituto. Pô, moleque, absurdo. do Twitter por mais 14 dias, um recorde absoluto na plataforma. O termo Cala a Boca Galvão ficou tão grande que era impossível ignorar, e foi citado no New York Times, no El País, além, é claro, da retratação do próprio Galvão a respeito, que levou no bom humor. Eu tenho um amigo que deve estar morrendo de rir. Onde ele estiver nesse momento, eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom, que é o Ayrton Senna. Ele deve estar morrendo de rir. E o Ayrton tinha as orelhas meio grandes assim, ó. Então eu chamava ele de Dumbo. E ele me botou o apelido de papagaio. Então no meio da Fórmula 1 as pessoas ainda me chamam de papagaio. E não é que essa campanha é para salvar o papagaio, que é o papagaio Galvão. Eu tô com o papagaio Galvão, não abro. Tô fechado na campanha, vou me... Maneiro, maneiro. O foto do Galvão é isso, maneiro. Aceitava as brincadeiras. em frente. É tudo brincadeira. Tinha um joguinho do Cala a Boca, que o meu filho Luca, que tem 9 anos, quando tinha... Moleque, tem... Olha, eu vou te falar, tem muito narrador hoje que não tem a metade da fama que esse cara tem, não tem 1% da fama que esse cara tem, que ia querer meter a marra pra cima. Essa brincadeira aí. 5 dias disse assim, pai, calei sua boca 5 vezes. E eu morri de rir. Achei muito engraçado. Faz parte, é muito legal. A seleção suíça entrou para a história ao ser a primeira e única equipe a não sofrer gols em uma edição de Copa do Mundo. O feito se torna ainda mais impressionante ao constatar que eles conseguiram a façanha de serem eliminados sem perder e sem sofrer nenhum gol. Na fase de grupos, passaram na liderança do grupo G, após empatar com a França em 0-0 e bater Togo e Coreia do Sul por 2-0. Nas oitavas de final, ficou no 0-0 com a Ucrânia durante os 120 minutos de bola rolando e a partida foi para os pênaltis. Nas penalidades, o sonho suíço sucumbiu. Puta que pariu, mas também não fez um de pênalti também na cobrança, é foda. Eles desperdiçaram as suas 3 cobranças, enquanto a equipe ucraniana Inimigos do gol também, né? não marcou apenas um, avançando para as quartas de final com a vitória por 3-0 nos penais. A seleção brasileira de 1982 é considerada por muitos a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Ficou conhecida pelo estilo de jogo bonito e ofensivo. Moleque, meu pai sempre fala... Cara, todo mundo, meu pai, meu tio... Cara, qualquer pessoa de 60 anos de idade aí, moleque, fala dessa seleção, mano. E despontava como principal favorita para a Copa de 1982. Na fase de grupos, venceram os 3 jogos com relativa tranquilidade, avançando até as quartas de final, onde precisava liderar um triangular com Argentina e Itália. Como a Caralho, a Copa era bizarra, né, velho? Itália venceu a Argentina por 2-1 e o Brasil venceu a Argentina por 3-1, o Brasil ia para o jogo decisivo contra os italianos precisando apenas do empate. E não parecia difícil, afinal a Itália tinha vencido apenas um jogo naquela Copa e passava por uma grande crise, só uma tragédia para tirar o Brasil da competição. Porém, quando a bola rolou, a história foi outra. A seleção italiana explorou as deficiências defensivas daquele time e Paolo Rossi, que estava há 2 anos sem jogar por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados, marcou os 3 gols da vitória italiana por 3-2. Canalha, que, mano. de forma surpreendente, eliminou a seleção brasileira daquela Copa, em um dos eventos mais traumáticos para o futebol mundial. Muitos dizem que aquele resultado no estádio do Sarriá foi a morte do futebol bonito, e que a partir dali, o jogo defensivo e truncado começou a ser o modo que imperava nos anos seguintes no mundo da bola. Wembley Em Tour. 1966, Inglaterra e Alemanha decidiam a final da Copa do Mundo em Wembley. Ao final dos 90 minutos, a partida estava empatada em 2-2 e a decisão foi para a prorrogação. Aos 11 minutos do tempo extra, o inglês Geoff Hurst acertou um potente chute. A bola bateu no travessão e quicou em cima da linha do gol antes da zaga alemã afastar. Deram gol. O árbitro ficou indeciso se a bola tinha entrado ou não,
mas após consultar o bandeirinha, ele optou por confirmar o gol e dar vantagem aos donos da casa. Pô, já deu pra ver que não foi gol. Esse gol fantasma obrigou a Alemanha a se expor e no último minuto sofreu o golpe de misericórdia, coroando assim a seleção inglesa com seu primeiro e único campeonato mundial. Diversas simulações foram realizadas ao longo do tempo, usando todos os tipos de tecnologias de tira-teima, e se tornou um Porra, não foi nem de longe gol. consenso de que a bola não cruzou inteiramente a linha, e portanto não foi gol. A única análise que se posicionou diferente disso foi feita pelo canal de TV inglês Sky Sports em 2016. Esse se tornou o mais famoso e polêmico gol fantasma da história do futebol. Peraí, mas não faz sentido isso. E portanto não foi Vá. E um canal inglês foi a favor do gol? Meu Deus, tô surpreso agora. gol. Moleque, mas não faz sentido nenhum. Por que não esperou quicar a bola? Não faz sentido nenhum, moleque. Como é que a bola vai estar dentro do gol? Pô, A única análise que se posicionou moleque, essa análise não faz sentido nenhum. diferente disso foi feita Tomar pelo no canal cu. de TV inglês Sky Sports em 2016. Esse Olha se isso. tornou o mais famoso e polêmico gol fantasma da história do futebol. E o termo Wembley Tor vem do alemão, que significa o gol de Wembley. Roubado também, roubado. 44 anos depois do gol fantasma de Wembley, Inglaterra e Alemanha se reencontravam em um jogo de Copa do Mundo. Dessa vez pelas oitavas de final na África do Sul. Os alemães levavam a melhor e venciam por 2-1, mas a Inglaterra partiu para cima em busca do empate. Até que aos 38 minutos do primeiro tempo, Lampard acertou um chute que bateu no travessão, quicou dentro do gol antes de bater novamente no travessão Não deram gol. e o goleiro Neuer agarrar. O juiz uruguaio Jorge Larrionda e seu assistente não assinalaram o gol, Moleque, foi gol pra caralho. da indignação dos ingleses. Foi gol pra caralho. E não é que a bola entrou pouco, ela entrou muito, mais de 30 centímetros pra dentro do gol. Com seu empate negado, os ingleses perderam o ímpeto e viram a Alemanha ampliar para 4-1 e ir para as quartas de É, não tem jeito. O mundo... Uma hora, né, a conta chega, né? A justiça tarda, mas não falha. final com o doce sabor da vingança, em um lance ainda mais absurdo do que em 66. A camisa amarela da Pera, foi em 2000 e quanto esse jogo? Foi 2010? Ah, tá, graças a Deus. Se for 2014, eu ia ficar puto, mano. 2010, tá bom. seleção brasileira é um dos uniformes mais reconhecidos e vencedores da história do futebol mundial, o símbolo nacional mais popular do país. Só que ela não foi sempre amarela. No início, o uniforme da seleção brasileira era inteiramente branco com detalhes azuis. Essa foi a combinação que a seleção brasileira utilizou nas primeiras 4 Copas do Mundo. Porém, após o trauma do Maracanaço, a coisa acabou sobrando até para o uniforme. O conjunto branco ficou com a pecha de azarado e foi aposentado. Nunca mais essas cores foram utilizadas em um jogo de Copa do Mundo. Em 1952, um concurso foi idealizado para escolher o novo uniforme do Brasil no jornal Correio da Manhã. E dentre as mais de 200 propostas, o vencedor foi Aldir Garcia, de apenas 18 anos na época. E assim, nasceu o principal uniforme da história do futebol. A camisa branca do Brasil só voltaria a ser utilizada em um amistoso em 2004 e posteriormente na Copa América de 2019, em comemoração ao centenário do primeiro título da seleção. Bonita a camisa, tá? Essa aqui nem tanto. Essa aqui é bonita. Sérvia e Montenegro foi um país bem curioso que É bonito, mas é diferente ver. Pô, é meio estranho ver o Brasil jogando de branco, né, mano? Sei lá. Acho que eu também não me acostumaria, não. existiu de 2003 a 2006 como sucessor da Iugoslávia. Ele surpreendeu nas eliminatórias europeias e conseguiu a vaga para a Copa de 2006, Caralho! jogando a Espanha para repescagem e eliminando a Bélgica. Cara, a Eurocopa é um dos bagulho mais bizarros que tem, né, velho? Caralho, velho.
Copa do Mundo, Isso, passaram eles da foram Copa, né? sorteados no difícil Grupo C, ao lado de Argentina, Holanda e Costa do Marfim. Porém, 6 dias antes da estreia na competição, houve um referendo de independência de Montenegro, separando, portanto, os países e encerrando a união estatal. Ou seja, quando a seleção de Sérvia e Montenegro entrou em campo no dia 11 de junho contra a Holanda, o país não existia mais. Ô, Em louco! função disso, o não-país fez a pior campanha da competição. Perderam na estreia por 1-0 para a Holanda, levaram uma goleada por 6-0 da Argentina, Nossa em que Messi senhora. marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo, e na rodada final levaram a virada após saírem ganhando por 2-0 da Costa do Marfim. Esses 3 jogos foram as últimas vezes em que o hino da Iugoslávia foi oficialmente executado, fortemente vaiado pela torcida e com os próprios jogadores decidindo não cantar. É. Apesar da seleção ser Sérvia e Montenegro, dentre os 23 jogadores que foram para a Copa, apenas 2 eram montenegrinos. O único titular era o goleiro. O resto do elenco era formado por sérvios. Durante o período de preparação do Brasil para receber a Copa do Mundo de 2014, surgiram diversos protestos e campanhas contrárias à realização do evento no Será que vai ter a famosa frase do Ronaldo? Não se faz Copa com hospitais. país. Bizarro ele falar isso. Inacreditável ele falar isso. Diversos movimentos sociais organizaram passeatas e manifestações nas capitais onde seriam realizados os jogos, criticando os altos gastos governamentais com a Copa em detrimento dos baixos investimentos em serviços públicos que estavam cada vez mais sucateados. Os protestos ainda reivindicavam por políticas de moradia, o fim da militarização urbana e violência policial. Nessa época, emergiam no Brasil os chamados Black Blocs, uma tática anticapitalista caracterizada por suas roupas e máscaras pretas que realizavam ataques a corporações multinacionais e ao governo. Os manifestantes tinham grande apoio popular e a menos de 2 meses da Copa, pesquisas indicavam que menos da metade dos brasileiros concordavam com a realização do torneio no país, e 55% dos entrevistados acreditavam que o evento traria mais mal do que bem aos brasileiros. Apesar de tudo isso, o torneio aconteceu normalmente e, com o passar do tempo, a opinião pública se reverteu de forma favorável a ele. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, França e Irlanda ficaram em segundo lugar de seus grupos. Cara, eu queria saber como é que funciona essas pesquisas, tá ligado? 55% da população brasileira dos entrevistados da população brasileira não concordam. Pô, eles entrevistam quantas pessoas? Tá ligado? Não que eu não concorde, mas tipo assim, eles entrevistam quantas pessoas pra chegar nesse número assim? E se fosse tipo assim, entrevistaram 100 pessoas, porra. Caralho. Não faz sentido nenhum, tá ligado? Por isso, elas foram para a repescagem e, se quisessem as passagens para a África do Sul, teriam que vencer a outra. O jogo de ida foi vencido pelos franceses por 1-0, mas na volta os irlandeses deram o troco e venceram pelo mesmo placar. Com o agregado empatado, o jogo foi para a prorrogação e, em uma cobrança de falta da intermediária, Henry dominou a bola dando 2 toques com a mão e cruzou para Galas Doideira, tá esse gol. marcar de cabeça o gol de empate. O árbitro não viu o toque intencional. Moleque, que isso, cara? Essa mão é absurda. Moleque. Ele praticamente faz assim, ó. Vem pra cá. E mesmo com os eloquentes protestos dos irlandeses, manteve o gol, que dava à França a vaga na Copa do Mundo e eliminava a Irlanda. Após o incidente, a Federação Irlandesa e o governo do país pediram à FIFA que o jogo fosse anulado e rejogado, ou então que a Irlanda fosse autorizada a entrar na Copa do Mundo, abrindo uma 33ª vaga. Mas a FIFA rejeitou os pedidos. Henry cogitou até se aposentar da seleção por conta das reações ao jogo. Admitiu que dominou a bola com a mão e chegou a dizer ser favorável ao jogo ser anulado. O árbitro também cogitou a aposentadoria. Os donos da rede Pizza Hut prometeram pizzas grátis para cada gol sofrido pela seleção francesa na Copa. E talvez essa ideia tenha trazido um razoável prejuízo aos estabelecimentos. Será? Após a classificação no mínimo conturbada para a Copa, a França foi sorteada no grupo A, ao lado dos anfitriões,
do México e do Uruguai. Depois de empatar com o Uruguai na estreia, os franceses enfrentavam o México. No intervalo desse jogo, ainda em 0 a 0, a Anelka teve uma discussão bem acalorada com o treinador Raymond Domenech, com ofensas e xingamentos bem graves Salve, no agora momento gay. em que o treinador o sacou do jogo. No segundo tempo, o México fez 2 a 0 e derrotou os franceses, mas o pior ainda estava por vir. Todos os jornais franceses no dia seguinte repercutiam a discussão entre a Anelka e o treinador, que alguém do vestiário vazou. A Anelka se recusou a pedir desculpas, e por isso foi mandado de volta para a França, expulso da delegação. Essa decisão Alguém vazou, o próprio Anelka. Alguém vazou, a Anelka falando. desagradou muito os outros atletas, que organizaram uma greve e se recusaram a treinar no dia seguinte. Eles chegaram de ônibus no CT, atenderam os fãs e voltaram para o ônibus. Essa atitude provocou desgaste com diversos ex-jogadores e até com políticos no país. Em um ponto, Essas estatísticas de pesquisa assim, são as coisas mais bizarras que existem. Assim. A pesquisa de eleição presidencial, os caras perguntam para umas 4 mil pessoas no país inteiro e dizem que a margem de erro é 2%. Não faz sentido nenhum, mano. que até o próprio presidente estava tentando lidar com a situação. Com a seleção no olho do furacão, eles ainda tinham que enfrentar os donos da casa e não dependiam mais de si para classificar. E, obviamente, o resultado não poderia ser outro. Vamos, África do Sul, caralho! Foram derrotados novamente por 2 a 1 e todos voltaram para casa bem mais cedo do que o planejado. Chupa, França. Alguns dos jogadores mais influentes daquele elenco foram punidos pelo Comitê de Disciplina da Federação. Além de Anelka, que pegou um gancho de 18 jogos fora da seleção nacional, teve o capitão Evra fora por 5 jogos, Ribéry por 3 e Toulalan por 1. Caralho. Durante as Copas de 1998 Caralho, e o famoso 2002, gol de ouro, a né? FIFA adotou a regra do gol de ouro, ou seja, após uma partida eliminatória terminar empatada, seriam adicionados 2 tempos de 15 minutos, conhecidos como prorrogação. A diferença é que se alguma equipe marcasse o gol durante esse período, o jogo seria encerrado imediatamente e a vitória iria para o time que marcou. 4 jogos foram decididos por essa regra. A França eliminou o Paraguai em 98, em 2002, Senegal eliminou a Suécia, a Coreia do Sul eliminou a Itália e a Turquia eliminou Senegal. Essa regra foi feita pensando em incentivar as equipes a serem ofensivas e aumentar a emoção. Só que o efeito foi o contrário, porra. Óbvio. acabou sendo exatamente o contrário. Porra, mas é óbvio. Na prática, as seleções acabavam jogando a prorrogação com uma postura muito defensiva, temendo sofrer o gol decisivo. Por isso, essa regra só durou por 2 edições. A expressão elefantes brancos se refere a projetos públicos ou construções caríssimas, mas que acabam sendo subutilizadas e possuem um custo de manutenção altíssimo, o que as torna inúteis. No caso da Copa do Mundo, estamos falando de estádios e arenas carérrimas que, após o período da competição, acabam não sendo mais utilizadas e ficam apodrecendo e apenas gerando dívidas e mais custos a troco de nada. A Copa que mais gerou elefantes brancos para o seu país possivelmente foi a da África do Sul, em que apenas um ou outro estádio recebe partidas de futebol com frequência e os outros vivem de jogos de rugby, feiras, casamentos, qualquer coisa que amenize o grande prejuízo que é manter as estruturas. É doideira. Não precisamos ir muito longe para ver exemplos desse tipo. A Copa aqui no Brasil deixou de herança alguns elefantes brancos. Por exemplo, a Arena Pantanal acabou ganhando utilidade com o Cuiabá nas divisões de cima do futebol brasileiro, da mesma forma que a Arena da Amazônia com o Manaus e mais recentemente com o Amazonas. Mas fora elas, basta ver o desespero que é para mandar jogos lá no Mané Garrincha. Moleque, o Mané Garrincha não recebe poucos jogos, né, cara? Em Brasília, tem também a Arena das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte, e principalmente a Arena Pernambuco, que é a mais inexplicável, sendo localizada longe do centro, no meio do mais absoluto nada, e com os 3 grandes clubes do estado já tendo seus estádios muito bem estabelecidos. Por que não só reformaram um estádio de algum desses 3 grandes clubes? Os 3 grandes clubes do estado já tendo seus estádios muito bem estabelecidos. Tá ligado? Pô, o Arruda, velho, que já cabia 60 mil pessoas, cara. Pô, era só reformar o Arruda, mano.
Tudo bem que o Santa Cruz tá lá na casa do caralho agora, mas, pô, mesmo assim, né, o Santa Cruz tem uma torcida enorme, pô. É foda, mano. Corrupção é foda. Estabelecidos. A FIFA tem explorado medidas para evitar esse tipo de obra. Por exemplo, na Copa do Catar fizeram um estádio que foi completamente desmontado após o final da competição. Pô, absurdo isso. Filó foi o primeiro jogador brasileiro a ser campeão da Copa do Mundo. Após uma boa passagem pela Lazio, ele chamou a atenção da seleção italiana, que estava recrutando descendentes ao redor do mundo para reforçar sua seleção. E sendo O Santa Cruz na Série D. Pelo menos o estádio ia continuar em uso, né? considerado um cidadão italiano por ser filho de mãe italiana, Filó esteve no grupo campeão mundial com a Itália em 1934. Ele entrou em campo apenas no primeiro jogo, a goleada por 7-1 sobre os Estados Unidos. Tá bom, já vale a medalha. Campeão. Só de estar ali já é campeão, foda-se. Itália e Alemanha se enfrentavam por uma vaga na final da Copa do Mundo. Se eu fosse o roupeiro da seleção brasileira e fosse campeão do mundo, eu ia falar, eu sou campeão do mundo, filho, foda-se. 1970. Essa partida entraria para a história como É o cara jogo da do água, eu século. sou. Os italianos começaram pressionando e conseguiram abrir o marcador logo aos 8 minutos. O placar continuou assim por boa parte do jogo. A Alemanha partiu para cima, mas não conseguia ser efetiva. Teve uma bola na trave e 2 salvas em cima da linha pela defesa italiana. Uma delas, não. entregada absurda do goleiro italiano. Pô, não é possível. Caralho. Uma da linha pela defesa italiana. Absurdo esse lance. Uma Cara. delas, nessa entregada absurda Caralho. do goleiro italiano. E Quando o não jogo foi já gol, se pô. encaminhava para o fim, no apagar das luzes, a Alemanha consegue o gol de empate no último lance Toma. e leva o jogo para a prorrogação. E foi aí que essa partida ganhou contornos históricos. Ainda no segundo tempo, o alemão Franz Beckenbauer tinha sofrido uma falta na entrada da área, só que ele continuava sentindo muita dor. Foi quando o médico chegou à conclusão que o atleta tinha deslocado o ombro. Só que sua seleção já tinha feito as 2 substituições permitidas. Foi então que, para não deixar seus companheiros com 1 a menos, ele optou por jogar a prorrogação com o braço imobilizado. Logo nos primeiros minutos do tempo extra, a zaga italiana se embanana toda e a bola entra de mansinho para deixar a Alemanha em vantagem pela primeira vez no jogo. Mas não por muito tempo, porque 4 minutos depois foi a vez da defesa alemã retribuir o favor e entregar o gol de empate. Ainda antes do fim da primeira parte da prorrogação, em um contra-ataque, os italianos retomaram a liderança. Não perca a conta, está 3-2. No segundo tempo, Gerd Müller empatou novamente o jogo para a Alemanha, de cabeça após cobrança de escanteio. Só que enquanto a transmissão ao vivo passava o replay, os italianos deram a saída de bola e rapidamente marcaram o 4º gol, aquele que seria o gol da vitória e da classificação. Foram 7 gols, sendo 5 deles nos 30 minutos da prorrogação, o que Caralho, jogaço, hein? Jogaço, mano. rendeu a placa no Estádio Azteca como o jogo do século. E a Itália meio que fez tudo isso para acabar tomando 4 do Brasil naquela final. Fala do Brasilzão. Não deixa de ser um jogaço, né? Fala do quadrado mágico não, mano. Putz. Se o Ancelotti quiser me convocar, ele poderia? Claro que não. Você provavelmente já se deparou com algum vídeo da seleção brasileira de 2006 no Twitter ou no Instagram com a legenda de Aura ou qualquer coisa do tipo. E de fato, poucas seleções na história tinham jogadores tão habilidosos quanto o Brasil de 2006. Em particular, se destacava o ataque formado pelo chamado Quadrado Mágico, composto por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Ronaldo. As expectativas não podiam ser maiores quando na Copa das Confederações o Brasil foi campeão amassando a Argentina por 4-1 na final e sem Ronaldo, que optou por não jogar a competição para se preparar para a Copa. Porém, como já dito, a Copa das Confederações só serve para iludir. E na hora H, a seleção fez jogos extremamente medíocres. Passou de seu grupo e pelas oitavas de final porque enfrentou adversários muito fracos. E na primeira seleção forte que teve pela frente, a França, acabou eliminada. Há quem culpe a troca de Robinho por Ronaldo, a preparação em Vegas ou os laterais. Enfim, motivos não faltam. Fato é que essa seleção de 2006 nunca foi tão forte em campo quanto no papel. Mas o Robinho não foi pra Copa? Foi, né? Só não era titular, né? Não tinha como também ser titular, né? Com todo respeito.
Fato é que essa seleção de 2006 nunca foi tão forte em campo quanto no papel. No jogo da eliminação para a França em 2006, o estrelado time brasileiro pouco ameaçou a meta francesa. E aos 11 minutos do segundo tempo, Zidane cobrou falta na lateral e encontrou Henry completamente sozinho na área Pô, essa chuteira que o Zidane usava era do caralho de bonita, velho. brasileira para marcar o gol que eliminaria os atuais campeões do mundo. A marcação inexistente no autor do gol foi o que mais chamou a atenção no lance. E não demorou para colocarem a culpa no atleta mais próximo. Começou a se dizer que Roberto Carlos deixou de marcar Henry porque estava arrumando o meião. E a imagem realmente mostrava o atleta inclinado com as mãos nos joelhos, sem dar nenhum indício que precisava marcar alguém. A grande repercussão desse lance acabou gerando a aposentadoria do lateral com a camisa amarelinha. Ele se defendeu e disse que não deveria estar marcando ninguém. Afinal, ele tinha 1,68 de altura e, portanto, nenhuma chance de ganhar pelo alto. Ainda mais marcando Henry com 20 centímetros a mais. O problema, segundo ele, foi de uma jogada de linha de impedimento que não foi bem executada. Mesmo a versão do lateral fazendo mais sentido, a história do meião pegou e entrou para sempre no Faz sentido, verdade. É. Quem é o filho da puta que tá dando condição aqui? Quem é esse canalha? problema, segundo ele, foi de Quem é esse canalha? uma jogada de linha de impedimento que não foi bem executada. Cara, mas eu acho que, tipo assim, faz sentido. Eu acho que faz sentido, mano. Tá ligado o que ele falou? Mas não importa o que ele vai falar, tá ligado? O foda é que ele tá abaixado no lance, realmente arrumando o meião, tá ligado? É isso que pega, pô. Ele tá realmente abaixado. Ele não tá nem prestando atenção no lance, pô. Ele só tá abaixado arrumando o meião, tá ligado? Tipo assim, pode ser, pô, é muito comum no futebol, até hoje, a famosa linha do impedimento, tá ligado? A zaga fazer essa jogada. Só que é foda, né, cara? Numa Copa do Mundo não pode ter erro, né, velho? E vai sobrar pra alguém sempre. O problema, segundo ele, foi de uma jogada de linha de E se não fosse esse cara aqui, até teria funcionado, porque o Henry tá impedido aqui se não fosse esse cara. Ele ia estar impedido agora. Será que o Bandeira ia marcar? A gente não sabe também, não tinha VAR na época, né? impedimento que não foi bem executado. Mesmo a versão do lateral fazendo mais sentido, a história do meião pegou e entrou para sempre no folclore do futebol brasileiro. A acusação do meião geralmente é atribuída ao Galvão Bueno. Porém, apesar da relevância dessa história, não existem trechos disponíveis na internet desse Brasil e França, onde Galvão menciona Roberto Carlos mexendo no meião como culpado pelo gol. Se olharmos a análise de pós-jogo, Galvão é inclusive bem razoável com a situação e não coloca a culpa diretamente no atleta. A bola vai passar muito pelo alto, por cima dele, vem aqui para a direita. O Roberto Carlos Olha lá, ó. Só esse cara dá condição pro Thierry. está em cima. Olha lá, ele parou. O Roberto Carlos não acompanhou. Ele não acompanhou exatamente o Thierry Henry que andou por ali. Olha lá, ele ficou parado. Exatamente na posição dele. E ali ele ficou parado. Estranho, né? Estranho, né? Ficou parado de forma estranha porque ele não estivesse sentindo alguma coisa. O juiz autorizou, ele cobraram e ele ficou parado. É verdade. Vale também dizer que a rixa de Roberto Carlos com Eu ia falar isso, tinha uma rixa. Tem uma rixazinha, moleque, entre Roberto Carlos e Galvão. o narrador era antiga. Na Copa de 98, o lateral cedeu o escanteio que originou no primeiro gol da França na decisão. E Galvão foi bem duro nas críticas. Copa do Mundo é coisa séria. Final de Copa do Mundo é coisa muito séria. E logo contra a França, né? Puta que pariu, maldita França, mano. Não é lugar de gracinha e de malabarismo. Na tentativa do malabarismo, em vez de lateral, pintou um escanteio. O que aconteceu? Cabeça de Zidane, bola no chão, gol da França. França 1-0. Aí, ó. 4 anos depois do gol de mão de Maradona contra a Inglaterra, a Argentina chegava à Copa de 1990 como atual campeã do mundo. Apesar das expectativas, nossos hermanos começaram mal e perderam na estreia para Camarões, precisando se recuperar frente à União Soviética. Logo no começo do jogo, quando a partida estava 0-0, em cobrança de escanteio, os soviéticos iriam abrir o placar, mas Maradona na primeira trave com a mão evita o gol. O juiz, Como sempre ele, né? novamente, não vê irregularidade Sempre e a ele. Argentina sairia vencedora por 2-0. Essa vitória se mostrou fundamental,
pois com o empate na última rodada, Esse aí gosta de usar a mão e o nariz, hein? Calor, viajei. Agora me passei, foi mal. a seleção argentina se classificou como terceira colocada do grupo e terminaria quase vencendo a Copa, perdendo apenas na decisão para a Alemanha. E os OVNIs? A Austrália, como todos nós sabemos, é um país da Oceania. Talvez, se você não for muito bom em geografia, seja um dos únicos que você conhece lá. Apesar disso, a seleção não disputa as eliminatórias com seus vizinhos. Desde 2005, a Austrália decidiu abandonar a Confederação da Oceania para se juntar à Confederação Asiática, buscando disputar competições em um nível mais alto, afinal, praticamente todas as seleções da Oceania são amadoras, e também maiores chances de jogar a Copa do Mundo, pois os asiáticos possuíam vagas diretas, enquanto o vencedor da Oceania ainda tinha que passar por uma repescagem para aí sim disputar a Copa. E na prática isso se tornou extremamente efetivo. Aí, ó. Afinal, o país que só tinha jogado a Copa em 1974 se tornou presença frequente na competição, tendo participado de todas as edições depois de 2006. Fala deles. O que ainda por cima trouxe mais visibilidade para os seus jogadores. O uso de cartões Você no não é futebol bom em geografia? se deu Eu sou na edição excelente em de geografia. 1970 da Copa do Mundo. Eles foram introduzidos para superar barreiras de idioma e as decisões do árbitro ficarem mais claras tanto ao público quanto aos jogadores. Afinal, era bem difícil um árbitro escocês se comunicar em um Paraguai e Suécia disputado no Brasil, por exemplo. A ideia veio do árbitro inglês Ken Aston, após na partida das quartas de final da Copa de 66, entre Argentina e Inglaterra, o juiz expulsar o capitão da seleção argentina sinalizando com um indicador. Porém, ele não entendia o que o juiz queria dizer e só depois de muito tempo foi convencido a deixar o campo. E isso fez o árbitro pensar em uma forma universal de sinalizar esse tipo de advertência. Foi então que, inspirado nos sinais de trânsito, foi idealizado o cartão amarelo para infrações com advertência e vermelho para a expulsão. A FIFA decidiu testar o conceito na Copa de 70 e, com sucesso, o implementou de forma definitiva. O primeiro cartão amarelo seria aplicado ao soviético Assashani na abertura da Copa de 70. Já o primeiro cartão vermelho só seria dado na Copa de 74 Porra! ao chileno Carlos Caselli. Ah, tinha que ser pra um sul-americano, né, cara? 67? Não é possível. Não, não é o 6-7. Não, não. 4 ao chileno Carlos Caselli. 6-7. Engraçado, inverteu ali, né? O 13 ficou no amarelo e não é o vermelho? Ixi. Ao longo da história quase centenária da Copa do Mundo, houveram muitas mudanças pelo globo. No total, 7 países que já jogaram Copas não existem mais. Eu fiz um vídeo sobre isso há 4 anos atrás, mas eu vou dar um resumo aqui porque ele é meio antigo. Boa. Foram eles a Iugoslávia, que se diluiu em 7 países diferentes nos Balcãs, Tá. após um longo processo de guerras e disputas. A Sérvia e Montenegro, que até certo ponto era o que restava da antiga Iugoslávia, e já foi explicada nesse iceberg. Beleza. A Tchecoslováquia, que se dividiu pacificamente entre Tchequia e Eslováquia, como o nome sugere. A União Soviética Boa. se desmembrou em 15 repúblicas independentes, a Alemanha Oriental, que se unificou com a Ocidental e se tornou um só país, o Zaire, que anos depois de sua participação voltou a se chamar República Democrática do Congo, e as Índias Orientais Neerlandesas, que participaram da Copa ainda como uma colônia holandesa e depois da independência passaram a ser a Indonésia. Nesses casos, existe uma seleção que herda os recordes, estatísticas e títulos. A única exceção é a Alemanha Oriental, que não tem um herdeiro de fato, pois a Alemanha ficou com o histórico da Alemanha Ocidental. E uma só seleção não pode disputar a Copa 2 vezes, e as 2 Alemanhas disputaram em 74. Preguinho foi o primeiro capitão e primeiro jogador a marcar um gol pela seleção Preguinho? brasileira em Copas do Mundo, contra a Iugoslávia, na derrota por 2-1. Jogador do Fluminense, a curiosidade principal é que Preguinho era atleta de 10 modalidades diferentes, das quais por 8 delas ele foi campeão. São elas: futebol, natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, basquete, vôlei, hóquei sobre patins e tênis de mesa. Isso sim é um atleta, tá?
Argentina e Nigéria é um Profissional de educação física, melhor eles. jogo que parece acontecer em toda a Copa do Mundo. É impressionante como a seleção da Nigéria atrai a seleção argentina. Os nigerianos jogaram 6 Copas do Mundo. Ixi, o que será, hein? E em 5 delas caíram no mesmo grupo da Argentina. A única vez que isso não aconteceu foi em 98, mas em 94, 2002, 2010, 14 e 18, Nigéria e Argentina foram sorteadas lado a lado na fase de grupos. Além de ser um dado muito curioso, o que mais chama atenção é que foram todas em um espaço muito curto de tempo. Tá correto. E o retrospecto é catastrófico. A Argentina venceu absolutamente todos esses confrontos. Merda. Pô, Nigéria, não é possível, mano. Esse tópico se refere a um cântico da torcida inglesa criado em 1996, quando o país sediou a Eurocopa e a banda britânica The Lightning Seeds lançou a música Three Lions, em referência ao escudo da seleção inglesa. A frase It's Coming Home diz respeito ao país estar finalmente sediando um torneio de futebol. O último havia sido a Copa de 66. Porém, com o tempo, a frase acabou ganhando outro significado, como se a taça estivesse voltando para o país que criou o futebol, a Inglaterra. Só que com os constantes fracassos do English Team em conquistar basicamente qualquer troféu, a música acabou ganhando uma conotação negativa e a frase é usada para zoar os torcedores. O único título conquistado pela seleção inglesa segue sendo a Copa do Mundo de 1966. Chupa, Inglaterra. A final da primeira Copa do Mundo foi entre Uruguai e Argentina. Porém, as duas equipes não conseguiam entrar em consenso sobre a bola que a partida seria disputada. Os argentinos queriam utilizar o seu modelo Cento, que era ligeiramente menor e mais leve do que o modelo T dos uruguaios. A única forma de resolver o impasse foi que os times concordassem em usar cada bola em um dos tempos do jogo. Pô, absurdo. Inacreditável isso aqui. E assim foi feito. Por meio de um sorteio, ficou decidido que o primeiro tempo seria jogado com a bola argentina e a segunda etapa com a uruguaia. Pô, só falta um ter feito gol com a bola do outro. No final, as bolas realmente fizeram diferença. Ó. A Argentina saiu vencendo no primeiro tempo por 2-1, mas quando a bola foi trocada, o Uruguai virou para 4-2 e se sagrou o primeiro campeão da Copa do Mundo. Fala do Uruguai. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, Holanda e a zebra da competição Costa Rica empatavam em 0-0 e o relógio já marcava os acréscimos do fim da Caralho, o Uruguai não vence uma Copa há quantos anos, velho? A última foi 50, né? Caralho! Puta que pariu. Costa Rica empatavam em 0-0 e o relógio já marcava os acréscimos do fim da prorrogação. Iríamos para os pênaltis. Nesse momento, sobe a placa de substituição e o mundo inteiro se surpreende quando o técnico Louis van Gaal tira o seu goleiro titular, Silesen, Pô, eu lembro dessa cena, moleque. para colocar o reserva Tim Krul. Não havia nenhum indicativo de lesão e nem o substituído compreendeu. O Silesen entrou no banco chutando a água, muito chateado, revoltado com a substituição do Louis van Gaal. Poucos minutos depois, tudo seria justificado, pois Krul defendeu 2 pênaltis e classificou a Holanda para as semifinais. Apenas Van Gaal e o goleiro reserva sabiam dessa ideia. O que torna tudo ainda mais bizarro é que Krul era o terceiro goleiro e só tinha defendido 2 dos últimos 20 pênaltis batidos contra ele. Caralho. O segundo reserva, Vorm, tinha aproveitamento melhor. O titular, no entanto, nunca tinha defendido um pênalti na carreira. Puta que... Aí é foda. Pô. E tá puto ainda? Ficou puto? Pô, aí não tá... Quem tinha que ficar puto era o segundo goleiro, pô. Não você, pai. Van Gaal confirmou que seu plano foi mais uma jogada psicológica e ele optou por Krul por ele ser mais alto e com mais envergadura. Faz sentido. Simples assim. No jogo seguinte, a Holanda enfrentou a Argentina nas semifinais e o roteiro se desenhava de forma semelhante. Porém, dessa vez, Van Gaal já tinha gasto todas as suas substituições. O goleiro não foi trocado. Resultado, a Argentina vence nos pênaltis. Aí, ó. Não pegou nenhum. Puta que pariu. Aí. Tá vendo? Ou seja, tá completamente certo. Com o goleiro Silesen não defendendo nenhuma cobrança.
e só pegaria o seu primeiro pênalti na carreira em 2019. Essa ousadia de Van Gaal inspirou outra substituição de goleiros para as penalidades. Aí Na é foda. repescagem contra o Peru, o técnico australiano tirou o capitão e ídolo Ryan para colocar o desconhecido Redmayne. O resultado foi o goleiro dançarino defendendo uma cobrança e classificando sua nação para a Copa. Foda. Pela fase de grupos da Copa de 1970, Brasil e Inglaterra duelavam, quando aos 10 minutos de jogo, Jairzinho cruza para Pelé que a queima-roupa cabeceia a bola para o chão, mas o goleiro Gordon Banks opera um milagre e consegue desviar a bola para escanteio. O relato de todos os jogadores em campo era de certeza que a bola iria entrar no momento em que Pelé cabeceou. O próprio rei não acreditou que o inglês tinha alcançado a bola. Pela enorme dificuldade e a velocidade do lance, essa ficou conhecida como a defesa do Caralho. Ele era um psicopata também, né? século. Olha essa E é cabeçada. muito referenciada como a maior Olha que defesa, moleque. defesa da história do futebol. O Brasil até consegue marcar seu gol e vencer no segundo tempo por 1-0. Mas o lance mais marcante da partida e da vida do goleiro é a defesa na cabeçada de Pelé. Fica a curiosidade que ambos se tornaram grandes amigos e esse lance foi o começo de toda essa amizade. Caralho, foda. Em 2030, a Copa do Mundo será sediada em 6 países. Isso porque as sedes principais serão Portugal, Espanha e Marrocos. Porém, os jogos de estreia das seleções de Uruguai, Paraguai e Argentina serão disputados em seus respectivos países como homenagem ao centenário da primeira edição da Copa do Mundo. Dessa forma, o torneio terá 6 sedes e será o primeiro a acontecer simultaneamente em 3 continentes distintos. Caralho. Uruguai, Paraguai e Argentina tentaram uma candidatura E o Brasil, foda-se. conjunta, com o argumento de comemorar o centenário. Porém, a candidatura Espanha, Marrocos e Portugal era a mais forte nos bastidores e a FIFA optou por fazer esse puxadinho no começo do torneio para não desagradar nenhuma das federações. Mas aí você deve fazer o questionamento lógico. Se a primeira Copa foi disputada no Uruguai, vencida pelo Uruguai, da onde surgiram Argentina e Paraguai? A Argentina ainda teve uma participação importante no Mundial de 30, sendo a vice-campeã, mas o Paraguai nada fez além de ser eliminado já na primeira fase. Nesse mesmo patamar ficaram os também sul-americanos Peru, Bolívia, Chile e até o Brasil. Tem outro detalhe que o Chile também Olha o Brasil aí. fazia parte desse projeto. Era uma candidatura quádrupla, mas sabe-se lá por quê, ele acabou ficando esquecido nesse meio tempo e o Paraguai acabou indo. Talvez porque o presidente da Conmebol seja paraguaio, ou talvez porque a sede da Conmebol seja no Paraguai. Não, eles não fariam isso. Porra, caralho, Paraguai tá ali, é absurdo mesmo. Tomar Durante a no fase cu. de grupos da Copa de 2018, pelo grupo H, Senegal e Japão empataram com 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota para cada. Como empataram entre si, ambos marcaram 4 e sofreram 4 gols. O primeiro critério de desempate que os diferenciava era os pontos de fair play, ou seja, os cartões amarelos. Como o Senegal levou 6 cartões e o Japão 4, os japoneses ficaram com a vaga e os senegaleses voltaram para casa, se tornando assim a primeira seleção a ser eliminada de um mundial por cartões amarelos. Caralho. Fica a curiosidade que Niang, autor do gol da vitória senegalesa contra a Polônia, acabou posteriormente se tornando o culpado pela eliminação, pois nos jogos seguintes levou 2 cartões amarelos, que eram exatamente a diferença entre o seu país e o Japão. Caso não tivesse sido advertido, ambos teriam 4 cartões e a vaga seria decidida em sorteio. Puta que pariu, muito duro, mano. O milagre de Berna é a forma com que ficou conhecida. Peraí, e é o quê? Ambos teriam 4 cartões e a vaga seria decidida em sorteio. Pô, em sorteio é absurdo também, né? O milagre de Berna é a Imagina de ser eliminado em sorteio, porra. Caralho, vai tomar no cu, pô. forma com que ficou conhecida a final Acho que dos cartões ainda é melhor. Tá ligado? Pelo menos tem um motivo ali. Ah, pô. O time que mais foi ali. Tá ligado? Mais foi limpo no campeonato. Porra, agora sorteio? Caralho, mano. Vai tomar no cu, pô. Pô, é muito amadorismo, pô. Já que a gente vai ser hexa?
Final Tomara, da né? Copa do Mundo de Sei não, 1954, entre a Alemanha Ocidental e Hungria. A seleção húngara era a melhor seleção do mundo naquele começo de anos 50. Estava há mais de 30 jogos invicta e na fase de grupos tinha goleado essa mesma Alemanha por 8-3. Caralho. Vale dizer que a Alemanha poupou alguns de seus atletas, o que não muda o fato de que eles levaram 8. Quis o destino que essas duas equipes se reencontrassem na grande final do campeonato. Sob forte chuva, a seleção húngara confirmava o seu favoritismo e Puskás abriu o placar logo aos 6 minutos. Puskás, 2 né? minutos depois, o goleiro alemão se enrolou com a bola e a Hungria Caralho, moleque. Mas tipo assim, com todo respeito. logo aos 6 minutos. Com todo respeito ao futebol mundial, mas 2 minutos caralho, esse lance aqui é inacreditável. depois, o goleiro Cara, o quê? O quê? Que o cara tentou alemão fazer? e Puskás abriu o placar logo aos 6 minutos. 2 minutos Cara. depois, o goleiro Cara, você não. Cara, cara, eu posso dizer que ele, sem querer, encostou na bola, porque ele não chutou essa bola. Ah, eu acho que a bola bateu no pé dele sem querer. Não é possível isso, mano. Olha o goleiro também. alemão se enrolou Pelo amor de com a Deus, mano. bola e a Hungria ampliou. Cara, era o zagueiro! Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Pior as coisas ainda. Será que existia recuo? Não existia recuo nessa época? Porque o goleiro tentou pegar com a mão, foda-se. O massacre da primeira fase parecia que se repetiria. Caralho, absurdo esse lance, moleque. Puskás abriu o placar logo aos 6 minutos. 2 minutos depois, Cara, o cara parecia que tava atacando. Que porra é essa, mano? Olha isso. A bola vai bater no pé. Black, sei lá, velho. o goleiro Ele toca na bola e vai pro outro lado, cara. Cara, que bagulho absurdo, mano. alemão se enrolou com a bola e a Hungria ampliou. O massacre da primeira fase parecia que se repetiria, mas no lance seguinte a Alemanha voltou pro jogo e diminuiu para 2-1. Aí, ó. Menos de 10 minutos depois, ela foi buscar o empate, 2-2. O super time da Hungria tentava retomar o controle, mas a bola Caralho! Defesaça. ao empate, Milagre. 2-2. Milagre. O super time da Hungria tentava retomar o controle, Porra, milagre? Isso aqui é miraculo. mas a bola não entrava. Faltando 6 minutos para o fim, a Alemanha, em sua estocada final, marca o gol do título que era tido como impossível. E a até então melhor seleção do mundo era derrotada. O time húngaro dominou todas as estatísticas, menos o número de gols marcados. Imediatamente após a partida, surgiram rumores de que a seleção alemã havia usado substâncias para melhorar o desempenho. Aí, ó. Mas isso é assunto para um tópico mais à frente. É, vai ter a parte 2, né? Mais pra frente, né? Porque já tá acabando o vídeo. Antes do apito inicial para a partida entre Brasil e Peru, Pelé se abaixa para lentamente amarrar suas chuteiras da Puma, sendo registrado por câmeras de transmissão do mundo todo. Afinal, aquela foi a primeira Copa transmitida ao vivo. O rei recebeu $120 mil para fazer isso, cerca de 5 milhões de reais no dinheiro de hoje. Essa ação também reacendeu a guerra entre Adidas e Puma. As marcas fundadas por irmãos tinham um acordo de não patrocinar Pelé, pois a inflação nos custos poderia causar a falência de ambas. Mas a ousadia da Puma para quebrar o trato foi o que consolidou a marca como uma gigante do material esportivo. Fala deles. Após a Cambalhotas do Vampeta. conquista do pentacampeonato mundial no Japão, os jogadores da seleção brasileira seriam homenageados no Palácio do Planalto assim que voltassem ao país. Porém, alguns deles acabaram bebendo um pouco além da conta no avião de volta, e o consumo de bebidas alcoólicas em elevadas Moleque, o Vampeta. Palácio Não do tem Planalto jeito, pode falar o que assim for, mas muito, voltassem ao país. muito Corinthians, moleque. Todo mundo com a camisa da seleção brasileira, ele mete uma camisa do Corinthians. Foda-se. Porém, alguns deles acabaram bebendo um pouco além da conta no avião de Tem que bater palma. volta, e o consumo Foda-se. É o Brasil campeão do mundo, Corinthians. Foda-se. de bebidas alcoólicas em elevadas altitudes acaba tendo seu efeito intensificado. E, portanto, alguns atletas estavam levemente alcoolizados no momento Toda seleção tem seu PCD. Porra, mas se fosse alguém do Flamengo ia ser foda. Ia ser a hora. Então é a hora. Não tem jeito. da cerimônia. Vampeta, após receber sua medalha do presidente Fernando Henrique, deixou seus pensamentos intrusivos ganharem
e desceu a rampa do Palácio do Planalto dando cambalhotas de tanta alegria. Cara, é inacreditável. Porra, doidaço, né? Bom, rapaziada, a parte 1 vai ficando por aqui. Espero Videozão. que vocês tenham curtido. Se foi o caso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para saber quando as continuações ficarem Tudo prontas. torto. E enquanto elas não saem, você pode dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Não saiu a parte 2 ainda, né? Videozaço.